Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje já trocar uma ideia sobre os acontecimentos do dia, né? Hoje tiveram bastante coisa aí. Teve essa questão toda da Suno, que teve aí a busca e apreensão e tal. Vamos entender o que aconteceu pra gente deixar claro aí a situação, até porque tudo indica, né, que estamos prestes a ver o início de uma guerra, né? O que aconteceu? Hoje, cedo pela manhã, por volta de umas 11 horas ali, saíram, né? Começou a sair notícias sobre uma busca e apreensão na sede da Suno. Chegaram a falar até que a Polícia Federal tava lá. Eu já pensei assim, ó, o negócio tá... o buraco é bem baixo, né? Quem deu o furo, né, dessa reportagem foi esse colunista do Globo, o Lauro Jardim, e de acordo com ele, o motivo seria a investigação de uma suposta manipulação do mercado de fundos imobiliários. Ele coloca, né, que a polícia cumpriu a decisão judicial em 3 cidades, onde a empresa possui escritórios: São Paulo, Porto Alegre e Goiânia, né? O fundador, né, o Thiago Reis, o Vitor e o Baroni também estão sob investigação. Vamos entender o que aconteceu? E aí ele coloca o seguinte, né? De acordo com um colunista da Globo, a motivação teria sido uma queda atípica em um fundo concorrente para beneficiar os fundos da própria gestora. Em abril de 2022, o fundo HCTR, administrado pela Vortex, teve uma oscilação atípica de suas cotas, com variação de quase 25% num curto intervalo de tempo. O objetivo seria supostamente desvalorizar o HCTR e indicar aos cotistas o investimento nos fundos da própria Suno, aponta o colunista. Vamos entender, primeiro, o que motivou a saída, né, da polícia a sede da Suno, né? Quem que pediu isso? Será que foi a CVM que mandou investigar? O que está acontecendo? E a gente vai entender o seguinte, ó, olha só, em comunicado da Suno, eles colocam o seguinte, né? Foi realizada uma busca e apreensão e foi classificado como uma degradante tentativa da Hectare de retaliar a atuação firme e independente da Suno na sua atividade de valores imobiliários. Aí você pode pensar, mas como assim, né? A Hectare mandou a polícia na Suno? Como é que é essa história? Aí ele coloca aqui, ó, de acordo com a Suno, na manhã dessa terça-feira, oficiais de justiça executaram um mandato de busca e apreensão expedido pela 32ª Vara Civil do Foro Central da Comarca de São Paulo. A Cajazeiras afirma que a medida foi determinada por uma ação de produção antecipada de provas, ajuizada pela Hectare. A empresa ainda afirma que a medida contra a casa foi tomada sob a falsa alegação de que a Hectare e fundos por ela geridos teriam sido vítimas de campanha difamatória produzida pela Suno. Vamos entender uma coisa primeiro? O que é a tal dessa questão de ação de produção antecipada de provas? O que é isso? Vim aqui num site desse Sperling Advogados e ele coloca 4 perguntas sobre produção antecipada de provas. 1. Quero processar alguém, mas não tenho provas suficientes do fato ou não tenho certeza de quem praticou. O que posso fazer? Antes mesmo do ajuizamento de uma ação indetinatória, por exemplo, é possível ajuizar uma ação de produção antecipada de prova. Essa ação está prevista no Código de Processo Civil, Pererê Parará, e possui um procedimento específico, mais rápido que uma ação indetinatória comum, para tentar obter informações sobre a ocorrência ou não de um fato responsável pela conduta. Resumindo, né, você não tem prova, você não tem nada, aí você pede isso. Você pede, tipo assim, eu acho que aconteceu, pega a prova para mim. 2. Quais são as vantagens de uma ação de antecipação de provas? Quais são os requisitos? A ação de produção antecipada de prova tem como objetivo apenas a produção de uma prova, seja ela documental, pericial ou testemunhal. É um procedimento que não admite defesa ou qualquer discussão sobre o mérito do caso. Não é, portanto, um procedimento litigioso, ou seja, não há disputa entre as partes. Ela é cabível, dentre outros casos, quando a prova a ser produzida possa viabilizar o acordo entre as partes e o prévio conhecimento de fatos que possa justificar ou enviar o ajuizamento de ação futura. Mas aí a parte contrária não pode se defender. A parte contrária será intimada para manifestar quando os fatos narrados e poderá argumentar para o juiz que a ação não preenche os requisitos necessários para o seu processamento, alegando que eventual prova a ser produzida em nada irá contribuir para a solução de conflito existente e pedir, ao final, a extinção da ação, sem que seja produzida nenhuma prova. Por outro lado, caso tenha interesse na prova, a parte contrária poderá contar a sua versão dos fatos e também requerer a produção de provas adicionais que poderão contribuir para o resultado final, seja um acordo ou justamente uma nova ação. O que acontece no final? Tem condenação? Não tem? Como é que é isso? Não existe condenação na ação de produção antecipada de provas, tampouco existe parte vencedora ou perdedora. A prova será produzida, se houver, e caberá ao juiz apenas homologar o laudo pericial,
ou no caso do entrega de documentos, certificar o cumprimento de todas as determinações. Tá? Importante procedimento que previne o litígio que pode evitar um processo longo e custoso. Resumindo, vocês viram aqui, é basicamente o seguinte, olha, eu acho que tem, né, no caso aqui contextualizando, eu acho que manipularam o mercado, mas eu não tenho prova. Então eu ajuizo uma ação para ver se tem prova. E aí a polícia pega e vai lá ver se tem algum tipo de prova ou não, né? E aí, seguindo aqui, né? A Suno, né, afirma que a medida contra a casa foi tomada sobre a falsa alegação de que a Hectare e fundos por ela geridos tenham sido vítimas de campanha difamatória promovida pela Suno. O grupo acrescenta que tenha feito alerta sobre os riscos de gestão da HCTR desde maio de 2021, por meio de relatórios fundamentados e assinados pelos seus analistas, de fato, fazendo o trabalho deles. Né? A casa de análise ela não serve só para indicar ativos, ela serve também para te passar parecer de vários ativos do mercado, de falar, olha, tá vendo esse ativo aqui? Pois é, não compre, tal, tem esse risco, enfim, também tá aí no escopo de atuação. Né? Ele até traz um ponto aqui, a Suno pontua que, em relatório dos meses seguintes, os analistas pediram para que a Hectare desse mais transparência sobre sua gestão de risco, o que não ocorreu. A casa ressalta que jamais negociou, não só negociou, nem pretende negociar cotas do HCTR, né? E aqui, ó, devo dar uma pausa, vamos ler as duas versões, a da Hectare e a da Suno, nota oficial da Suno, né? Manhã de hoje, oficiais de justiça realizaram diligência na sede da Suno, com base no mandato de busca e apreensão. Resumindo, não teve Polícia Federal, né? A medida foi determinar uma ação de produção antecipada de provas, juizada pela Hectare, sobre a falsa alegação de que a Hectare e fundos por ela teriam sido vítimas de uma campanha difamatória promovida pela Suno. A Suno alerta os clientes desde maio e tal sobre os relatórios que a gente já leu os trechos. Portanto, a referida ação é uma degradante tentativa da Hectare de retalhar a atuação firme e independente da Suno. A Suno ressalta que jamais negociou, a gente já leu isso aqui também, né? Após se manifestar no âmbito da requerida ação de produção antecipada de provas, para esclarecer os fatos do juízo competente, a Suno adotará as providências para que seja reparada pela falsa acusação formulada pela Hectare. Beleza, vamos para a versão da Hectare. Primeiro ponto aqui da Vortex, né? A Vortex começa falando o seguinte: esta administradora, no exercício de suas atividades, com boa fé, transparência, diligência e lealdade em relação aos seus clientes, no termo do artigo 18, Pererê Parará, contactou tempestivamente a Hectare para CNPJ, contratada para fins de prestação de serviço de gestão de carteira, sendo prestadas as informações que seguem em documento anexo. Por fim, ressaltamos que a administradora nem o fundo figuram como parte de qualquer ação, denúncia ou qualquer demais medidas adotadas, que estão sendo conduzidas diretamente pelo gestor. Resumindo, é a Vortex falando, olha, eu não tenho nada a ver com essa história, o fundo não tem nada a ver com essa história. Quem está tocando isso é a Hectare. Você sabe que o fundo não é da Hectare, o fundo é dos cotistas, é seu aí do outro lado da tela que tem cotas, né? Vamos lá, eles mandam aqui essa cartinha. Prezados cotistas, no dia 13/4/22, a B3 enviou um ofício questionando se a Vortex teria conhecimento de algum fato que pudesse justificar as oscilações anormais e tudo mais, né? Àquela altura, não se tinha conhecimento de nenhum evento relacionado ao fundo e aos seus ativos que pudesse justificar uma movimentação atípica dessa natureza. Ainda que tais oscilações não deixassem de causar estranheza à gestora. Após longa e criteriosa apuração, foi possível identificar indícios de existência de uma campanha ilicitamente promovida nas redes sociais, aplicativos de mensagem e outros meios contra o HCTR, a partir de publicações de determinados influenciadores que traziam insinuações inverídicas enganosas, carregadas de alarmismo a respeito do fundo. Ao que tudo indica, um dos objetivos da manobra seria afugentar investidores do HCTR. Não por coincidência, esses ataques ocorreram durante o período de silêncio da oferta pública de cotas do fundo, ocasião que a gestora não poderia rebater as acusações de imediato. Um parágrafo sobre isso. Ok, naquela época estava em período de silêncio, mas já tem aí mais pelo menos 6 meses que saíram, né, que cancelaram a emissão, então logo estão fora de período de silêncio, e até então, né, nunca vieram a público para explicar nada para o pessoal do que aconteceu, do que foi levantado nos relatórios da Suno, que foi levantado por vários influencers aí. Até então, todas as perguntas continuam sem resposta, né? E aí eles colocam, né? Nessa primeira presente data, foi proferida a ação de produção antecipada de provas, realizada a busca e apreensão de material e endereços residenciais e comerciais dos suspeitos, né? Enfim, é isso que a gente tem, né? De comentário, de tudo que aconteceu. Foi algo movido da Hectare para com a Suno. Então é uma briga de Hectare com a Suno, né? Quando eu vi no início, né, quando eu vi essas notícias e tal, do jeito que estava saindo lá no início pela manhã, eu pensei,
vai dar rolo isso aí, né? Imagina, sei lá, se tivesse partido da CVM toda essa questão, seria até um alerta para a gente quanto ao assunto, mas não partiu da CVM, partiu de um concorrente de mercado que está aí fazendo esse movimento. Não se sabe com qual motivação. E aí eu estava aqui sapeando no Clube FI, e aí eu achei aqui esse comentário, achei assim, excelente para fechar o vídeo, né? Ele comenta o seguinte: por essas informações, né, só posso lamentar essa postura da gestora. Como assim? Denunciar a analista que recomenda a venda. Se for isso mesmo, vai ficar parecendo tentativa de intimidação, né? Enfim, achei curioso esse comentário, porque de fato o analista, né, o analista de mercado, a empresa de research, a corretora, né, o assessor autônomo de investimentos, etc., ele está protegendo o patrimônio do seu cliente, né? Então, a partir do momento que uma casa de análise, um assessor de investimento, etc., 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 dá um call de venda por riscos inerentes do produto, ele está fazendo o trabalho dele, né, de proteger o capital do cliente dele, né? Esse para mim é o primeiro ponto. E o segundo ponto né, desde todo esse rolo que envolve HCTR no passado, nunca vieram a público para explicar nada do que foi questionado por todo o mercado. Então, assim, fica no mínimo estranho, né? Vou ajuizar uma ação contra a Suno, vou alegar eles de vários pontos, várias coisas, né? Vou falar várias coisas, mas a partir do momento também eu não nego nada que foi falado deles contra mim, né? Eu esperava muito mais desse documento aqui, ó, deste documento, né, que tá, eu esperava muito mais um posicionamento a respeito do que foi falado, porque, beleza, uma campanha ilícita e tudo mais, pererê, parará, pororô, mas em nenhum momento é rebatido, né, o que foi veiculado por todo mundo aí no mercado, né? Em nenhum momento foi falado, olha, falaram isso do fundo, mas a nossa explicação é essa. Não, simplesmente pegaram, alegaram que é uma campanha difamatória, etc., mas em nenhum momento eles respondem os questionamentos, né? Desde lá de trás, tem mais de ano isso. Enfim, vamos acompanhando aí essa briga entre o Suno e a Hectare. Tudo indica, né, que esse é só o primeiro capítulo dessa briga entre gestoras, né? A gente vai acompanhando. Qualquer novidade eu trago aí para vocês e a gente vai acompanhando juntos aí os desdobramentos dessa questão, beleza? Valeu aí, até a próxima, fui!